E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para mostrar as minhas leituras feitas no mês de julho. E julho foi um mês que, assim, eu não via a hora de acabar, parecia que o mês não tinha fim, assim. E deu para ler bastante coisa esse mês. Eu acho que foi o mês que eu mais li, porque eu li 46 quadrinhos. Teve alguns meses que eu li 47, só que tinha muita mensal, né? Era a época que eu tava lendo a revista da Marvel Max. Então acho que em número de páginas, talvez julho tenha sido o mês que eu mais li. Mas, enfim, foram 46 quadrinhos de 14 editoras diferentes. Vocês até estão conseguindo ver um pouco aqui, porque a pilha tá bem grande. Tive até que deixar um pouco da pilha lá na cama, vou ter que pegar depois. Mas, como sempre, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, dividido por editora, e falar um pouco de cada um dos quadrinhos, o que eu achei deles e tudo mais. Mas antes de eu mostrar os quadrinhos que eu li, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, de hypar o vídeo também. E caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$5 por mês você tem acesso a todos os benefícios, que são um grupo no WhatsApp para conversar de gibi, acesso antecipado aos vídeos, participação em live, que eu vou começar a fazer muito em breve, e também participação em sorteio. Então você tem acesso a tudo isso com R$5 por mês. E caso seja do seu interesse, tem o botãozinho aí de Seja Membro ou o link na descrição do vídeo também. Mas agora sim, vamos começar a mostrar as leituras do mês de julho. E eu vou começar por quadrinhos italianos, principalmente da Bonelli, mas não todos. E que praticamente foi metade das leituras do mês. Só de quadrinho italiano teve 21 quadrinhos. Mas vamos começar então pela editora 85. E o primeiro deles não é Bonelli, que é Diabolik, na verdade, um cara até me corrigiu nos comentários, a quem eu agradeço, não sabia a pronúncia do nome do personagem, mas é Diabolik, mas caso saia um Diabolik aqui, é normal, porque eu estava acostumado a falar Diabolik. Mas enfim, Diabolik, volume 2 da editora 85. Esses tijolinhos do personagem, cada um deles compila 4 histórias e tem 500 páginas. Esse volume aqui tem as histórias Tudo de Novo, Sob Assédio, Com a Mente no Corpo e Um dos Três. E o Diabolik é um personagem italiano. Assim, ele é um criminoso, né? Eu ia falar de detetive, mas na verdade ele é um criminoso e tem um outro personagem que é detetive, então tem essa ideia de caça de gato e rato ao longo da história, né? Porque o Diabolik, ele é um ladrão que gosta de roubar obras de arte, joias e coisas assim, coisas muito valiosas, tanto pro ego dele, porque ele comete crimes muito difíceis, mas também por... às vezes ele quer completar uma coleção de joias que ele roubou, por exemplo. É bem bacana, as histórias são bem simples assim, com bastante clichê, com bastante recurso de coincidência, mas é uma leitura muito bacana. Esse é o volume 2, como eu falei, né? Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o volume 1 dessa série. Se não me engano, essa série aqui dos tijolinhos tá no volume 3, que eu devo comprar muito em breve para continuar a leitura. Mas Diabolik é um personagem que eu tô gostando bastante, cada vez mais. Vou mostrar aqui os desenhos para vocês. E não tem como eu falar ao certo os escritores e desenhistas, porque é feito por muita gente. Às vezes tem história que tem 3 escritores, 2 desenhistas. Então varia bastante a qualidade, tanto do roteiro quanto da arte. Mas, num geral, eu acho um quadrinho muito, muito bacana. Como eu disse, uma história simples, mas que diverte muito. Agora sim, indo para Bonelli, mas continuando na editora 85, eu fiquei em dia com uma série. E eu tenho que confessar que eu fiquei até um pouco triste de ficar em dia, porque eu vou ter que esperar para sair os próximos volumes. Mas essa série é Morgan Lost. Olha aqui a quantia de Morgan Lost. Eu li do volume 3 até o volume 8, que é o volume mais recente que a editora lançou. Mas essa primeira fase do Morgan Lost teve 24 edições na Itália, então aqui no Brasil vai acabar no número 12, porque cada edição brasileira tem 2 histórias. Mas essa é a capa do volume 3, com as histórias O Relógio do Tempo e O Casal Rabbit. O volume 4, com as histórias Vulcano 7 e Pela Morte e Por Amor. Morgan Lost número 5, com as histórias Mega Multiplex e Sem Nome e Sem Rosto. O volume 6, com as histórias A Sombra do Chacal e Killer Clown. Volume
7, que tem essa capa maravilhosa, com as histórias O Segredo de Juliette e Uma Vida Perfeita. E, por fim, o volume mais recente, que é o volume 8, com as histórias Os Relatos dos Mortos e Lembre-se de Elizabeth. Todas as histórias são escritas pelo criador do personagem, que é o Claudio Caverotti, que é um escritor muito bom, mas cada história tem desenhistas diferentes, né? Às vezes se repetem. A Val Romeu, por exemplo, é uma desenhista que sempre tá fazendo as histórias do personagem, mas não vou conseguir mostrar ao certo todos os desenhos, porque senão ia ficar muito longo e enfadonho só mostrando o desenho de todas as histórias que eu li. Mas Morgan Lost é muito bacana. Também tem um vídeo aqui no canal sobre o primeiro volume dele. Eu gostei muito e eu tô gostando cada vez mais. Pra mim a série só melhora. E como vocês puderam perceber também, diferente dos outros quadrinhos da editora Bonelli, esse aqui não é preto e branco, né? Ele é branco, preto e vermelho. E isso acontece porque o personagem Morgan Lost é daltônico e vê o mundo nesses tons, né? Em preto, branco e vermelho. Então no quadrinho a gente vê tudo como se fosse a visão dele. Eu acho muito bacana, acho muito bonito, combina bastante com a ambientação da série, das histórias. É bem pesado, tá? Como vocês podem ver aqui, tem algumas cenas bem chocantes. E o básico, assim, a premissa do Morgan Lost é que ele é um caçador de serial killers num futuro distópico, na verdade num passado distópico, porque o quadrinho se passa em 1950, só que é uma coisa meio futurista. As pessoas têm celulares, por exemplo, tem vários apetrechos tecnológicos, mas se passa em 1950, então o mundo teve uma rápida evolução tecnológica, só que isso é explicado principalmente no primeiro volume, que foi gerando vários problemas, e um deles é que existem muitos serial killers no mundo, né, em Nova Heliópolis, que é onde o quadrinho se passa, e o Morgan Lost tem que caçar esses serial killers, e praticamente toda a história vai ser sobre um caso desse. Tem algumas histórias maiores que falam sobre algum assassino mais importante, que vai até voltar a aparecer em outras histórias, mas, assim, num geral, são historinhas fechadas e muito, mas muito boas mesmo. Se não me engano, foi o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos que falou que Morgan Lost é uma ótima pedida para quem gosta de quadrinhos da Vertigo. E eu concordo bastante, tem muita pegada da Vertigo. Acho que quem gosta aí dos quadrinhos dessa editora vai gostar bastante do Morgan Lost. E eu acho que é uma boa porta de entrada também pro universo de quadrinhos da editora Bonelli, tá? Não é uma coisa tipo Tex, assim, que fica mais nichada e tudo mais. Acho que Morgan Lost é mais fácil de agradar as pessoas. Então recomendo muito também o Morgan Lost. Agora, mais uma série que eu li da editora 85. Eu fiquei em dias e eu comecei também nesse mês, né? Essa série só saiu 3 volumes até agora e eu li os 3, que é Nick Ryder, né? Os 3 voluminhos aí, 3 tijolos muito bonitos. Eu adoro essa cor amarela. E Nick Ryder é uma série policial da editora Bonelli, né? O Nick Ryder, o personagem principal, ele faz parte da divisão de homicídios da polícia de Nova York. E nesses volumes aqui do Nick Ryder, cada um deles compila 4 histórias, mas não é a partir do número 1, né? Como, por exemplo, a editora está fazendo com Mágico Vento, com Dampir e coisas assim, mas sim a partir das histórias inéditas. Então, esse primeiro volume aqui, a primeira história dele é o número 27, porque as 26 anteriores já tinham saído no Brasil, né? Então, por exemplo, no primeiro volume tem a história 27, 29, 31 e 32. Se não me engano, a partir do segundo volume já segue uma ordem certinho, a partir do número 33, mas a editora está publicando a partir das histórias inéditas para as pessoas que já tinham essas histórias não ter que recomprar tudo de novo, mas também não tem problema você que nunca leu nada do personagem pegar essas edições para ler, porque como é o padrão da Bonelli, todas as histórias são independentes, você pode começar de qualquer lugar. Eu mesmo nunca tinha lido nada do Nick Ryder. Na verdade, eu tinha lido um volume especial que a editora 85 também lançou, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, e vai ter vídeo desses 3 volumes aqui do Nick Ryder, mas é um quadrinho que me surpreendeu muito, eu achei muito bacana. Confesso que eu comprei ele mais pelo motivo de que eu tô querendo completar toda a coleção da editora 85, mas ele realmente me surpreendeu bastante, eu gostei muito, ele tem uma pegada muito legal.
Aliás, esse primeiro volume tem as histórias Uma Voz na Escuridão, Missão no Bronx, Um Ninho de Cobras e Vidas Vendidas. O volume 2 tem as histórias Saigon, Gêmeos de Sangue, Vivo ou Morto e Sem Saída. E o volume 3 tem as histórias O Assassino de Gelo, Assalto Trágico, O Pacto e A Sombra do Imperador. E deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês, são muito bonitos, eu gosto bastante. Tem alguns que eu não gosto tanto, né, porque os desenhistas vão variando, mas num geral eu achei muito bacana todos os desenhos, olha só. Os escritores também vão variando, né? O Nick Ryder foi criado pelo Claudio Nisi, que é um escritor muito famoso no meio da Bonelli, ele fez muita coisa de Tex, por exemplo, mas aqui nesses 3 volumes tem histórias do Claudio Nisi, Giuseppe Ferrandino, Michele Meda, Luigi Minacco, Alessandro Russo, Maurício Colombo, Gino D'Antonio, enfim, são vários e vários escritores, mas o nível se mantém muito bem. Tá? Aqui dentro desses 3 volumes, que tem 12 histórias, eu não li nenhuma história ruim, eu realmente gostei bastante de todas, e como eu disse, vai ter aí um vídeo no canal sobre os 3 volumes, mas como eu disse, é uma série de policial da editora Bonelli, então cada história basicamente vai acontecer um homicídio, né, porque o Nick Ryder é da divisão de homicídios, e a partir daí ele vai ter que investigar o caso. Série muito bacana e é uma série que fica meio esquecida dentro da Bonelli. O próprio Léo da 85 fala que não é um quadrinho que vende tão bem, até por isso que ele demora para sair, né? Esse número 3 saiu em 2025, enquanto o número 2 saiu em 2022. Então teve aí 3 anos de espera entre um volume e outro. Espero que comece a vender melhor para que tenha mais volumes da série aqui no Brasil. E o último quadrinho da editora 85 que eu li é o primeiro de uma série, que é Cassidy, do Pasquale Ruiu, desenhado por vários artistas também. Esse é um ônibus do personagem praticamente, tem 6 histórias, então tem aí quase 600 páginas. Na verdade tem mais de 600 páginas por conta dos extras. E Cassidy é uma série da Bonelli mais curta. Tá, ao contrário de Tex, Dylan Dog e outras séries que passa aí do número 300 e tantos e é praticamente impossível de se ler tudo, Cassidy foi uma série limitada em 18 edições, então ela foi já completa aqui no Brasil em 3 encadenados desse grandinhos, né? Eu tô até aqui com o volume 2 e 3, pretendo ler agora no mês de agosto, mas Cassidy é um quadrinho que eu gostei muito. E ele fala sobre um criminoso, sobre um bandido, que é o Cassidy, que logo no começo da história ele tá fazendo um assalto com uma gangue ali que ele não conhece muito bem as pessoas, ele é traído por essa gangue, acaba morto e aparece uma pessoa, mas até o momento que da história eu não sei se ele é um demônio ou alguma coisa assim, que dá pra ele mais um determinado tempo de vida, se não me engano é coisa de 2 anos mais ou menos, não lembro ao certo agora, ou 1 ano e meio. Mas essa pessoa dá mais esse tempo de vida pro Cassidy para ele aceitar as contas, e é isso que a gente vai ver aqui ao longo do quadrinho. Gibi muito, mas muito bom também, muito empolgante. Apesar de ter 6 histórias e quase 600 páginas, você lê assim numa rapidez inacreditável, é uma leitura muito fluida, muito gostosa de se ler. Realmente gostei muito mesmo. E depois que eu ler os 3 volumes, também vai ter um vídeo aqui sobre a série como um todo. E, inclusive, a editora Script também lançou 2 volumes de Cassidy. E, para quem tem dúvida, não é a mesma coisa, tá? Do que a 85 publicou. Na verdade, no final da 85 tem histórias extras do Cassidy em formato de prosa, né? E cada volume da 85 tem uma história dessa em prosa. E o que a Script lançou é basicamente a quadrinização dessas histórias que estão aqui em prosa nas edições da 85, tá? Eu já comprei as edições da Script também, mas eu vou ler depois que eu terminar de ler as 3 edições da editora 85. Confesso que eu não li os extras aqui, as histórias em prosa, para ler a versão em quadrinho. Agora, indo para a editora Lorentz, eu li o Dylan Dog Gigante, volume 1. Tá numa edição linda, maravilhosa.
É aquele tipo de livro que você coloca na sua mesa de centro da sua casa para as pessoas ficarem olhando de tão bonito que é. E a ideia do Dylan Dog Gigante é basicamente publicar histórias que estão fora da série comum do Dylan Dog, né? Não faz parte aí dos 400 e tantos números que já saíram do personagem. Mas aqui tem 3 histórias, sendo que 2 delas são maiores e uma é bem curtinha. E tem as histórias Totentás, Crime do Amor e O Dia do Juízo Final. Todas as histórias são escritas pelo Tiziano Sclavi. E a primeira, o Totentás, é desenhada pelo Giampiero Casentano. O Crimes de Amor é desenhada pelo Bruno Brindisi. E O Dia do Juízo Final é desenhada pelo Ugolino Kossu, que eu acho um desenhista realmente maravilhoso. Mas falando do quadrinho em si, eu não gostei tanto da primeira história, que é o Totentás, porque eu acho que ela seguiu muito o esquema do outro volume de Dylan Dog que a editora Laurentiis publicou, que lá eu até fiz um vídeo sobre ele, e lá eu falo que as histórias é uma história grande com várias historinhas curtas no meio, assim, como se fosse vários capítulos. E aqui é um pouco diferente, tem um certo final um pouco mais amarrado, só que eu acho que eu tava um pouco cansado desse estilo de narrativa e acabou não me pegando tanto. Mas a história Crimes de Amor, inclusive deixa eu mostrar mais o desenho do Giampiero Casentano, que é realmente bem bonito, né? Esse é o desenho da primeira história. Depois vem a história Crimes de Amor, que é uma história bem curtinha. Deixa eu achar aqui no meio para vocês, que também tem um desenho lindo, e essa história é bem bacana, eu gostei mais dela, só que não vou falar tanto aqui pra vocês, porque ela é realmente bem curta, tem menos de 20 páginas, se não me engano. E depois vem O Dia do Juízo Final, que é uma baita história com um desenho maravilhoso. O Ugolino Kossu é um monstro, assim, é um mestre, e eu gosto cada vez mais do desenho dele. A primeira história que eu li desenhada por ele foi o Sombras, que saiu naquela Dylan Dog de lombada amarela da editora Mitos, mas eu gostei muito mesmo dessa história e do desenho dele, e também vai ter um vídeo aqui sobre esse volume no canal, então não vou falar mais tanto sobre ele para não entregar tanta coisa. Mas continuando Dylan Dog, e agora indo para a editora Mitos, eu li o Dylan Dog número 44, com a história Além da Morte, né, que sai naquela série de Lombadinha Amarela. Essa história é escrita pelo Tiziano Sclavi junto com acho que é Marco Marcheselli ou Mauro Marcheselli, não lembro o nome dele ao certo, e desenhado pelo Marco Soldi. Num primeiro momento eu não tinha gostado tanto do desenho do Marco Soldi, eu achei ele muito caricato, olha só o rosto do Dylan Dog aqui, por exemplo, mas conforme eu fui lendo a história, eu fui me acostumando e acabei gostando bastante. Acho que foi mais a primeira impressão mesmo que não me pegou tanto, mas eu acho que essa história funciona mais para quem já leu mais coisas do Dylan Dog, porque ela tem relação com algumas outras histórias que, se não me engano, eu nem li, mas mesmo eu não tendo esse conhecimento maior do Dylan Dog, ainda assim eu gostei muito dessa história. É realmente muito bacana, me surpreendeu bastante. Eu li poucos volumes dessa série de Lombada Amarela até agora, se não me engano eu só li 3 ou 4, mas o que eu mais gosto é o Sombras, e depois vem esse aqui, o Além da Morte. E a história é que uma antiga namorada do Dylan Dog tá morrendo, e ele basicamente faz um pacto com a morte para que ela não morra se outra pessoa morrer no lugar. É uma história muito bonita, muito bacana, que vai falar sobre a dor do luto que o Dylan Dog tá sentindo ali, ou que ele não quer sentir, né? Mas realmente história muito bacana, me surpreendeu bastante. E o último do Dylan Dog que eu li é o Dylan Dog Ônibus número 3. Esse ônibus tem a história, é intitulado, na verdade, A Dama de Negro, e cada ônibus do personagem sempre reúne 6 histórias, tá? Então aqui a gente tem Dylan Dog do número 13 ao 18, porque esses ônibus da editora Mitos publica o Dylan Dog desde o início, né? Então o primeiro ônibus tem do 1 ao 6, o segundo do 7 ao 12 e aqui do 13 ao 18. E as histórias que estão compiladas aqui são Eles Estão Entre Nós, Entre a Vida e a Morte, Canal 666, O Castelo do Medo, A Dama de Negro, Cagliostro,
E... não, só essas mesmo. Daí eu ia ler o negócio do extra aqui. Mas todas as histórias são escritas pelo Tiziano Sclavi e tem desenhos do Giuseppe Ferrandino, Gustavo Trigo, Luigi Mignaco, Luigi Picato, Ernesto Grassani, Giuseppe Montanari, Carlo Ambrosini e depois repete, né? Mas muito, muito bom também. Eu gosto muito desses ônibus do Dylan Dog. Eu tenho um carinho especial, inclusive, porque eu conheci o Dylan Dog e comecei a ler Bonelli propriamente dito no ônibus do personagem, no segundo volume, né? Eu li o segundo antes do primeiro, porque meio que tanto faz a ordem, eu não tinha o primeiro ainda, mas eu tenho um carinho muito especial por esses volumes e realmente, assim, também só melhora. É incrível ler o Dylan Dog desde o começo, ler tudo na ordem. A minha história favorita aqui foi o Canal 666. Pra mim é a história mais pesada que eu li do personagem até agora. E tem uma história muito bacana aqui também, que são as histórias... eu esqueci o nome agora. O Castelo do Medo e a Dama de Negro. Porque essas histórias é uma história dupla, né? As duas formam uma história só. E eu gostei demais também. Vai contar a história do Dylan Dog indo até um castelo basicamente amaldiçoado, em que o dono desse castelo morreu e que os herdeiros dele têm que ficar lá no castelo por um determinado tempo, e quem for o último a sair de lá, ou sair vivo, vai ficar com toda a herança, né? Então o Dylan Dog é chamado para ir lá por uma dessas herdeiras, para ajudar eles, porque o castelo é meio amaldiçoado, e aí desenrola toda a história. Mas é muito bacana, eu gostei bastante. E o Dylan Dog Omnibus, assim, para mim é uma das melhores coleções que tá saindo atualmente no Brasil. Eu realmente gosto demais. Agora, indo para Faroeste, eu li 3 voluminhos de Tex, né? O primeiro que eu li foi esse Tex Willer, esse é o número 56, com a história A Guerra dos Paiutes. E eu nunca tinha lido Tex Willer antes, né? E você pode começar basicamente por qualquer volume, principalmente agora que reúne mais histórias por volume, se não me engano são 3 histórias aqui dentro. E sempre vai ter historinhas fechadas, né? Então você consegue ler de boa. Eu li, entendi completamente a história, sem precisar de mais informações. E essa história tem desenho do Mauro Bozelli com o roteiro do Marco Guion, que tem um desenho muito bonito também, eu gostei bastante. E também já tem um vídeo sobre esse volume aqui no canal, num vídeo que eu falei sobre 3 histórias do Tex, né, de diferentes séries. Falei sobre o Tex Willer, a Tex Mensal e a Tex Graphic Novel, mas eu gostei bastante desse volume, né? Ainda mais para conhecer o Tex Willer, que eu nunca tinha lido. Para quem não sabe, Tex Willer são as histórias do Tex quando jovem, né? Então aqui ele tá novinho e tal. É muito bacana. Vai ser uma história sobre meio que uma guerra entre os índios e os brancos por causa de uma coisa que acontece em um Pony Express, que era o sistema de correio da época, né? E o Tex e o Kit Carson vão acabar envolvidos nisso, mas é muito, muito bacana também. Fiquei interessado em ler mais coisas do Tex Willer. E agora os outros 2 Tex que eu li são volumes da Tex Mensal, né? Esse é o volume 667/32, com a história As 4 Viúvas Negras, e o volume 668/33, O Rancho na Serra. No meu vídeo que eu falei também sobre o Tex Willer, eu falei sobre esse volume aqui, e logo depois chegou esse. E a Tex Mensal é formada por arcos, né? E essa história aqui vai ser um arco em 3 histórias. Ela começa aqui é a metade, e a parte final ainda não saiu, se não me engano. Mas eu também tô gostando bastante. E também é aquela coisa, você pode começar de qualquer lugar, né? Aqui é o número 667, então ninguém vai começar do número 1. E esse arco tem roteiro do Pasquale Ruiu, e a primeira história tem desenho do Ernesto Garcia Seijas. O plano deles era que o Ernesto Garcia Seijas desenhasse tudo, mas ele veio a falecer no processo, então no segundo volume já tem outro artista, mas o desenho dele também é sensacional, é maravilhoso, é realmente muito, muito bonito. Deixa eu mostrar o outro volume aqui para vocês. E aqui já é outro desenhista, que é o Giovanni Freghieri, que também é um desenhista
muito, mas muito bom mesmo. Mas esse arco, né, basicamente vai contar a história de viúvas que ficaram viúvas porque o Tex, ou o Kit Carson, ou o Kit Wheeler mataram os maridos dessas mulheres, e essas mulheres agora estão querendo vingança contra o Tex e tramando a morte dele. História muito bacana, que, como eu disse, ainda não tem o final publicado aqui no Brasil, vai sair na edição 669, que eu tô bem ansioso para ler também, porque eu gostei bastante desse arco até o momento. E agora, continuando com Faroeste, eu dei andamento em uma série que eu tava um tanto atrasado, né? Eu tava com uns 15 volumes mais ou menos de Ken Parker para ler, e esse mês eu li 4 edições. Eu li do volume 16 até o número 19, né? E o Ken Parker sempre traz 2 histórias por edição. O número 16 tem As Colinas Sagradas e A Lenda do General. O volume 17 tem Milady e Os Cavaleiros do Norte. O volume 18 tem as histórias O Caminho dos Gigantes e Direito e Avesso. Acho que esse foi o volume que eu mais gostei. E o volume 19 tem a história Crônica e O Poeta. E o Ken Parker foi criado pelo Giancarlo Berardi, né, que depois veio a criar a Júlia também, e pelo Ivo Milazzo. Aqui já é uma parte do Ken Parker que o Ivo Milazzo não participa tanto. Nesses 4 volumes que eu li, deve ter umas 3 histórias só desenhadas por ele mesmo, né? Mas os artistas convidados são sempre muito, mas muito bons mesmos. Eu nunca vi nenhum desenho ruim aqui dentro das histórias do Ken Parker. E segue muito o padrão da editora Bonelli, né? De que você pode ler qualquer edição sem se preocupar com amarras cronológicas, nem nada assim. Mas o Ken Parker, eu acho que se você ler ele desde o número 1, desde o começo mesmo, vai ser um pouco mais recompensador. Assim, eu acho que dá uma leitura diferente para quem realmente lê desde o primeiro número. Porque vai tendo relação com alguns fatos e tudo mais, que se você não sabe, não faz a menor diferença, mas se você sabe, você fica, nossa, que legal, voltou naquela coisa que aconteceu no volume 3, por exemplo, alguma coisa assim, sabe? Mas Ken Parker é muito bom, é o meu faroeste preferido, mas eu acho que o Ken Parker vai perder o posto para um outro quadrinho que eu vou falar mais pra frente, mas por enquanto é o meu faroeste preferido, é realmente inacreditável assim. Agora acabou os quadrinhos italianos, mas o último quadrinho aqui que eu tenho para mostrar da editora Mitos é Cadete Dredd, o volume 1, Dente e Garra. Cadete Dredd é um quadrinho muito bacana, mas que eu esperava uma coisa diferente dele, né? Para quem não sabe, isso faz parte ali do Juiz Dredd, na verdade isso passa antes do Juiz Dredd, e Juiz Dredd é uma série extremamente famosa e cultuada e aclamada que eu nunca li. Eu até tenho alguns volumes aqui do Juiz Dredd para ler, eu tenho o Casos Completos até o volume 5 e uma ediçãozinha dos Essenciais, mas nunca li, eu sei que é uma falha minha, eu tenho que ler logo, mas a Mitos então lançou o Cadete Dredd, que se passa antes, no passado do Juiz, enquanto ele ainda era um cadete, então eu falei, vou começar por aqui, né? E essa história também tem vários e vários roteiristas e desenhistas, são muitos mesmo, e eu não conheço praticamente nenhum, então nem vou falar tanto aqui, mas os desenhos, num geral, são muito bonitos. Esse aqui, por exemplo, eu gostei bastante. Olha só. Tem alguns que eu acho mais feinhos, tipo esse aqui, mas num geral eu acho a arte bem competente. Mas o que eu esperava desse quadrinho que eu falei que ele subverteu um pouco a minha expectativa? Esse desenho também, lindo, é o desenho que eu mais gostei de todos. Mas eu esperava que o Cadete Dredd fosse uma história grande, né? Dividida em capítulos e tudo mais, como se fosse uma história de super-herói, e que, assim, tem vários capítulos, mas que tem uma história maior acontecendo ali. Mas o Cadete Dredd são vários pequenos contos ali de cerca de 10 páginas mais ou menos, e que nenhum vai ter relação um com o outro. São vários pequenos casos que o pequeno Juiz Dredd passou ao longo da sua carreira como cadete, né? E, assim, basicamente é isso. A história é sempre fechadinha em cada conto, que é bem curtinho. Tem alguns que são mais engraçados, alguns que são mais empolgantes.
Eu sei que o Juiz Dredd mesmo é bem violento e aqui não é tão violento assim, é realmente como se desse uma infantilizada no personagem, mas para um primeiro contato com o personagem eu gostei bastante, tá? E vai ter um vídeo sobre esse volume aqui no canal também. E, se não me engano, ainda não tem nem previsão de um segundo volume, porque até agora na Inglaterra, se não me engano, só saiu o conteúdo desse primeiro encadenado aqui. Mas é um quadrinho bem legal, que eu acho que pode agradar tanto os fãs veteranos do personagem, como também quem nunca leu nada, como era o meu caso, né? Agora vamos para os mangás. Eu li alguns mangás esse mês, mais do que eu costumo ler, pelo menos, começando pela Panini, né? Pela Planet Mangá. Eu li o segundo volume de Drácula, ou hashtag DRCL, como é chamado aqui, né? DRCL Midnight Children, esse é o volume 2. No meu vídeo de leituras do mês de... acho que foi de maio, que eu li o primeiro volume, eu disse lá que eu não gostei tanto do primeiro volume, né? E eu fiquei até meio surpreso com isso, porque é uma série que está sendo extremamente bem falada, e eu fiquei interessado justamente por causa disso, mas o primeiro volume não me empolgou tanto. Só que aconteceu o exato oposto com esse segundo volume aqui, que eu gostei demais mesmo, e agora sim vai sair um vídeo sobre essa série até o momento, né? Naquele vídeo de leituras do mês eu até falo que eu ia esperar ler o volume 2 para fazer um vídeo, porque eu acho que não era justo fazer só de um primeiro volume que eu não gostei. Mas se continuar o nível desse segundo volume aqui, aí sim vai ser uma coisa bem empolgante, né? Como o nome já diz, é um mangá sobre o Drácula, é uma releitura do Drácula feita pelo Shinichi Sakamoto, que é o mesmo cara do Innocent, que é um mangá também bem famoso. Ele tem um desenho completamente espetacular. Uma coisa de louco o desenho que ele faz aqui, como ele consegue colocar tantos detalhes na página, mas ele dá uma subvertida na ideia do Drácula, né? Tanto que o Drácula aqui, eu vou até mostrar pra vocês, mas o Drácula parece o Michael Jackson. E deixa eu achar a cena aqui, porque tem uma cena específica que tá igualzinho o Michael Jackson. É realmente bizarro, mas tá difícil de achar aqui. Aqui. Esse Drácula é o Michael Jackson, não tem como. Tanto que é estranho, porque aqui é uma coisa muito bonita, tem umas partes meio oníricas assim, que os personagens dançam e tal, o Drácula também dança, e assim, dele dançar faz parecer mais ainda o Michael Jackson, né? Tinha uma parte que parecia mais ainda, mas eu não vou conseguir achar agora. Mas esse volume é muito bom. Aqui tem a apresentação do Van Helsing, que ele vai ser um professor na escola, que praticamente esse mangá se passa todo nessa escola por enquanto, que é uma escola só de homens, mas que tem uma menina que estuda lá, e é meio que a personagem principal do quadrinho, mas tem outros personagens importantes também no grupinho de alunos ali que sabe esse caso do Drácula, né? Olha só, ó o Michael Jackson aqui. É bizarro esse Drácula, mas eu gostei bastante. Mas, enfim, aqui uma das crianças, dos jovens ali, já tá infectada pelo Drácula, tá começando a virar vampiro. E o jeito que o autor mostra essa transformação vampírica do personagem é muito bizarra, mas muito legal também. E é o personagem que eu mais gosto, que tá virando vampiro, na verdade, que é o Luke, mas que ele tem uma coisa meio transgênero, assim, que quando dá a noite, basicamente ele vira Lucy, e tá sendo muito bem explorado isso, pelo menos na minha opinião, eu tô gostando bastante, mas, enfim, gostei muito desse segundo volume de hashtag DRCL, e tô ansioso agora para ler os próximos volumes. Agora, um mangá que eu li o primeiro volume, de tanto que eu ouvi falar bem, principalmente pelo Luiz do Antiplano, que é o Nana. Esse é o volume 1, escrito e desenhado pela Ai Yazawa. E Nana é um mangá... tá até aqui atrás. É um mangá shoujo, né? Shoujo, se não me engano, é o gênero de mangá mais destinado pra mulher. Mas eu gostei até que bastante. Assim, confesso que eu não gostei tanto quanto eu achei que eu gostaria, mas eu gostei bastante. Mas é uma coisa realmente mais de... que a gente espera de um conteúdo pra mulheres, né? Uma coisa mais romance e tudo mais. E esse primeiro volume aqui,
é interessante que ele basicamente tem uma história completa, né? Porque é falado aqui no final do quadrinho que essa autora tinha a ideia de publicar esse primeiro volume de Nana e acabou, ia ser um one shot. Mas fez tanto sucesso que ela decidiu transformar numa série, e se não me engano tá aí no número 23, não sei se acabou ou se entrou em hiato, né? Mas, assim, eu fiquei empolgado pra continuar a leitura. Não sei se vou fazer tão no curto prazo, mas pretendo ler mais volumes de Nana, sim. Mas a história desse primeiro volume aqui, né, é que as metades desse quadrinho são duas histórias diferentes, né? Tem duas histórias aqui, cada um sobre uma personagem chamada Nana. A primeira é uma jovem que tá ali na faculdade, ela tem um grupo de amigos, ela sempre se apaixona muito rapidamente por todos os homens, assim. Ela é basicamente uma iludida nesse quesito. E esses amigos falam que eles querem se mudar para Tóquio para estudar arte, não sei o que lá, e ela quer ir junto, mas não tem muito como, e vai ser esse drama assim. E a segunda história que eu mais gostei é sobre uma outra pessoa chamada Nana, que é uma mulher muito mais forte aparentemente, né, mais resolvida, mais madura, digamos assim, que ela tem uma banda. O guitarrista dessa banda é namorado dela e ele é um guitarrista muito bom. Daí uma outra banda chama ele para fazer parte de uma banda mais famosa, só que ele teria que se mudar para Tóquio por causa disso, e vai girar também nesse drama, né, de que a menina vai perder o namorado, basicamente. Mas, assim, é um gibi simples, é um gibi mais de romance, mais drama e tudo mais, mas que eu gosto bastante e fiquei interessado em ler mais. Assim, mas, como eu disse, não sei se vai ser tão no curto prazo. Aí, uma série que eu terminei de ler foi Neon Genesis Evangelion. Esse é o volume 7, que tem o final da série, o final de Evangelion, que é uma loucura do começo ao fim esse volume. Assim, esse volume é uma chapação do começo ao fim, mas eu gosto muito. Evangelion é o meu anime preferido, então eu queria muito ler o mangá, mas não virou o meu mangá favorito, tá? Mas ele é bem fiel ao anime, diria até que extremamente fiel. Na verdade, não sei se o mangá é fiel ao anime ou se o anime é fiel ao mangá, mas enfim. O Evangelion é aquela história de mecha, né, de robôs gigantes, num futuro distópico em que eles têm que enfrentar anjos que querem destruir a Terra. Daí, aos poucos, vai tendo uma ligação mais com religião, Adão e Eva e várias coisas assim. Mas nesse último volume que você vê realmente, assim, tudo num nível muito, muito maior. É até difícil falar especificamente sobre esse 7º volume aqui, mas para quem nunca leu Evangelion, eu recomendo muito, mas muito que leia, ou pelo menos assista o anime. O anime é fantástico, maravilhoso e tem a melhor música de abertura de todos os tempos, assim, que eu acho incrível. Eu escuto essa música quase diariamente até, eu gosto realmente bastante da abertura, mas gostei muito também de conhecer e de ler o mangá. Quadrinho sensacional. Agora, da editora Devi, o último mangá que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês. Não, na verdade não é o último não, vai ter mais do Pipoca e Nanquim. Mas foi Sala de Aula à Deriva, volume 1, escrito e desenhado pelo Kazu Umes, que é um dos mangakás de terror mais famosos de todos os tempos. Ele tem um desenho lindo também, maravilhoso, né? Um desenho mais clássico. Esse mangá saiu nos anos 70, então ele tem um desenho mais antigo, mas não é um desenho datado nem um pouco, nem o desenho, nem a história, na verdade, é muito bom. E Sala de Aula à Deriva já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, caso você queira conferir e saber mais da história. Mas, basicamente, o que vai acontecer aqui é que o personagem principal, que é o Sho, ele tá no 6º ano, né, na 5ª série, basicamente, e acontece um dia que ele vai na escola e a escola começa a tremer, parece um terremoto, só que essa escola é transportada para uma outra dimensão, basicamente, assim. Tem só a escola e todos que estavam dentro dela, mas ao redor é um deserto, praticamente. E a história vai girar a partir daí, né? Alguns personagens vão surtar, alguns vão entrar em negação e tudo mais, e a partir daí começa esse terror. E além desse terror de o que aconteceu com essa escola, vai ter o terror
humano também, de que a sociedade aqui nesse mangá acabou e só existe a sobrevivência, né? Então a gente vai ver meio que o mal da humanidade despertando aqui nesses personagens. É muito, muito bom mesmo, e tô também ansioso para ler mais volumes. Essa coleção vai acabar no volume 6, se não me engano. Agora, indo para a editora HQueria, eu li o Resta 1, escrito e desenhado pelo Jordan Crane. Resta 1 é um quadrinho que está sendo extremamente bem falado. Assim, tem várias pessoas falando que é um dos melhores quadrinhos do ano. Eu não acho que é um dos melhores quadrinhos do ano, mas é realmente muito, muito bom. Ele é todo nesse tom de verde, eu gostei bastante. O desenho é bem simples até, mas é um desenho extremamente funcional, né? Tem toda aquela cara de desenho de quadrinho underground americano, né? Que é o caso aqui, mas todo ele tem esse tom de verde. E esse quadrinho também é um drama, e é um drama, basicamente um drama sobre ansiedade, né? O que vai acontecer aqui nesse quadrinho é que tem o casal principal aqui, que eles estão irritados no trânsito e tudo mais, eles estão tendo uma briga. Aí quando eles chegam em casa, a mulher decide sair para comprar comida e alugar um filme ali para eles verem e ficarem de boa. Só que o que era para ser uma saída ali de meia hora, essa mulher passou 3 horas e ela ainda não voltou. E o homem começa a surtar, ele começa a ter ansiedade. Ele começa a pensar, nossa, será que ela foi assaltada? Será que ela foi morta? Será que ela sofreu um acidente e tudo mais? Esses cenários paranoicos que começam a aparecer na nossa mente quando a ansiedade começa a atacar, né? E esse quadrinho é muito bacana. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma representação da ansiedade tão bem quanto eu vi nesse quadrinho. Realmente gostei bastante. E recomendo muito também que vocês leiam. Quadrinho extremamente bom, extremamente interessante, que vai ter um vídeo sobre ele em breve. Agora, indo para a editora Suma, eu li o primeiro volume de Está Tudo Bem. E também vai ter um vídeo sobre ele, o roteiro já está até escrito. Mas eu mostrei esse quadrinho aqui no meu vídeo de aquisições do Prime Day. E eu acabei dando informações erradas sobre esse quadrinho. Eu passei algumas fake news, porque eu não tinha lido atrás dele, eu tinha esquecido um pouco do que eu tinha ouvido sobre ele, mas esse quadrinho é muito, muito interessante e me pegou muito no contrapé. O começo dele tem um desenho extremamente fofo, olha só, todos os personagens têm essas cabeçonas de gato, né? Assim, tudo colorido, bonitinho e tal, só que esse é um quadrinho de terror extremamente tenso, porque esse quadrinho ele se passa numa distopia, como se fosse um 1964 do George Orwell, em que as pessoas não têm, não têm liberdade, né? Basicamente, as pessoas têm que seguir certas regras, não pode fazer certas coisas, não pode falar certas coisas, senão o governo vai desaparecer com essa pessoa. E tem um caso acontecendo aqui no quadrinho que não é aceito pelo governo, né? E é isso que a gente vai ver aqui. É muito, mas muito legal mesmo. E é um quadrinho que você não consegue largar até chegar no final, né? E essas caras de gato, sem expressão nenhuma, deixa o gibi mais assustador ainda, porque às vezes tá acontecendo uma coisa extremamente tensa, assim, que você fica, meu Deus do céu, pra onde isso vai? E a personagem tá o tempo todo com essa cara. É bizarro, mas é muito, muito legal mesmo. Acho que eu esqueci de falar, mas é escrito e desenhado pelo Mike Birshaw, e o volume 2 já tá em pré-venda, ou já saiu, não lembro agora, mas eu tô muito ansioso para ler. E esse quadrinho, inclusive, ele é uma webtoon, né? Ele começou como um quadrinho digital e depois virou um quadrinho impresso. Agora, indo para editora Monstra, né? Que é a editora da Loja Monstra. Eu li Loteria Intergaláctica, escrito pelo Célio Seccari e desenhado pelo Benson Shin, que são quadrinistas brasileiros. Esse quadrinho também é uma loucura, mas combina muito com o catálogo da editora Monstra, né? Ele tem essa parte com as páginas rosas e coloridas, que são muito bonitas, mas a outra parte do quadrinho é nesse preto e branco, meio pontilhado, que eu gostei bastante também. E a história desse quadrinho é bem simples, né? Assim, bem simples, mas bem maluca. Porque tem uma sociedade alienígena que eles estavam entediados e eles basicamente criaram uma loteria intergaláctica, né? No começo era uma loteria no planeta deles, depois começa a ser uma loteria que vale para o planeta inteiro. As pessoas não têm que se cadastrar
para ganhar ou para participar dessa loteria, e acontece que a personagem principal aqui do quadrinho vai ganhar essa loteria, né? Mas qual é o prêmio? É um quadrinho muito bacana, com desenhos que eu achei lindos. Eu acho que eu nunca tinha lido nada desenhado pelo Benson Shin, mas eu gostei realmente bastante. Eu recomendo que vocês leiam. Eu acho que só vende ou no site da editora Monstra ou na própria loja, né? Agora indo para a editora Indivisível Press. Eu li o terceiro volume de Mighty Morphin Power Rangers, do Kyle Higgins e do... esqueci o nome do desenhista. Tem desenhos do Henry Prasetya e do Jonathan Lam. E eu gosto muito dos quadrinhos do Power Ranger, né? Eu já falei várias vezes aqui em vários vídeos de leituras do mês, já teve review também específico de alguns volumes dos Power Rangers, mas eu gosto muito, são os heróis da minha infância, digamos assim. Eu assisti muito Power Ranger, sempre tive muita vontade de ler os quadrinhos também, e eu tô gostando cada vez mais dos quadrinhos. E é um gibi de super-herói, basicamente. Você não precisa ter conhecimento sobre os Power Rangers, você não precisa ter assistido nem nada assim, mas é uma história de super-herói, como se fosse um Marvel e DC dentro do universo dos Power Rangers. Eles dão uma ampliada no que era apresentado na série de TV, mas é muito, muito bacana, eu tô gostando bastante, mas a Indivisível tem alguns erros de edição, assim, que são crassos. Isso em todas as edições do Power Ranger que saiu até agora, sempre tem bastante erro. Eles precisam muito melhorar a edição do quadrinho, mas enfim, volume 3 do Mighty Morphin Power Rangers, bem legal. Agora indo para a editora Darkside. Da Darkside eu li 2 quadrinhos, sendo que um nem é ao certo um quadrinho, que é esse aqui, que é o Pin e Frenzy, do Al Columbia. E esse quadrinho aqui, eu não sei ao certo qual é a história, para falar a verdade, porque ele é muito esquisito. É como se fosse um artbook, praticamente. Assim, as páginas também não... assim, parece que falta coisa. É muito esquisito. Como história mesmo, eu não recomendo. Mas como arte, aí sim, eu recomendo bastante. O desenho desse Al Columbia emula aqueles desenhos dos anos 40 e 50. Eu gosto muito, né? Como se fosse aquele jogo Cuphead, que também faz isso. Só que aqui faz numa pegada de terror. É muito bacana o desenho desse cara, mas como história, infelizmente, não entendi, assim, não me pegou. Mas agora o outro da Darkside é sensacional, que é o Final Cut, do Charles Burns, que é o mesmo cara de Black Hole, Sem Volta e por aí vai, um quadrinista excelente. Eu tava com saudade de ler alguma coisa do Charles Burns, e esse quadrinho ele me pegou no contrapé, mas ele me surpreendeu muito, porque eu esperava que fosse um quadrinho de terror, mas não é, né? Até aqui atrás, por esse ser aqui, eu esperava que fosse uma coisa mais de terror, mas esse quadrinho, ele vai falar muito sobre amor adolescente, de um jeito muito sensível até, de um jeito muito verdadeiro. Eu gostei bastante disso. O desenho do Charles Burns é um esculacho, eu gosto muito do desenho dele, principalmente quando tá colorido. É a coisa mais linda do mundo. Mas a história desse quadrinho aqui vai seguir esse personagem principal, que ele e os amigos dele estão fazendo um filme caseiro, e acontece que esse personagem vai se apaixonar por essa menina de cabelo vermelho. E a partir daí a história vai seguir, né? Mas tem alguns elementos fantásticos, assim, mas que você não sabe se tá acontecendo, se tá na mente do cara, que ele é meio esquisito, ele toma alguns remédios e tudo mais. Mas é uma história muito, mas muito boa mesmo. Um dos melhores lançamentos de 2025 e que vai ter um vídeo específico aqui no canal também. Agora, indo para a editora Figura. Eu li 4 quadrinhos da editora Figura. O primeiro aqui é o Era Uma Vez no Contestado, do André Kalimann. E eu tenho que dizer que esse quadrinho não é pra mim, assim. Não é um quadrinho ruim, necessariamente. Só que ele não é pra mim. Por quê? Esse quadrinho vai contar uma história da Guerra do Contestado, né, que aconteceu no Paraná. Só que o estilo de narrativa dele é sempre com esses 4 quadros e a história, né, as palavras no meio desses quadros. Só que ele conta a história como se fosse um poema, né? Tem várias partes com rimas e tudo mais, e
assim, poema não é pra mim. Eu não sei ler poema, não sei sentir o poema, não sei se me falta repertório, alguma coisa assim, ou se só não bate com o meu gosto mesmo, mas não é pra mim. Quando eu comprei esse quadrinho, eu esperava que fosse realmente uma história em quadrinho, contando a Guerra do Contestado e tudo mais, mas aqui vai ser uma história que se passa dentro da Guerra do Contestado, nesse formato de poema, e, assim, realmente não me agradou. O desenho é lindo, maravilhoso, as aquarelas que ele faz, mas como história em si não conversou com o meu gosto, né? Mas dá pra ver a qualidade aqui dentro desse quadrinho. O outro que eu li foi, e que eu gostei muito, Um Dragão em Forma de Nuvem, escrito pelo Ettore Scola e desenhado pelo Ivo Milazzo, né? Mais um quadrinho italiano, inclusive. O Ivo Milazzo é um gênio, né? O Ivo Milazzo é o criador, um dos criadores, na verdade, do Ken Parker, que o desenho dele tá colorido, a coisa mais linda do mundo esse desenho, é realmente maravilhoso. E esse quadrinho aqui, ele vai contar a história desse personagem, desse senhor, que é dono de uma livraria e vai se apaixonar por uma mulher que sempre fica vindo nessa livraria, né? Mas isso vai gerar vários problemas, vai ter a questão da filha dele, que é tetraplégica, ela não fala, não se move, não faz nada, ele tem que sempre cuidar dela, e isso vai gerando mais e mais consequências ao longo da história. É muito bacana, é mais uma história de drama, de romance, só que muito, muito boa mesmo, eu gostei demais. E é interessante que o Ettore Scola, que era o escritor, ele queria fazer um filme com esse roteiro, né? Ele é um diretor de cinema muito famoso, era na verdade, ele já veio a falecer, mas por alguns motivos que é explicado aqui no prefácio, ele não pôde filmar esse filme, e ele gostava muito do Ivo Milazzo, deu o roteiro na mão do Ivo Milazzo e falou, transforma isso num quadrinho, e ficou, assim, inacreditável, gibi muito, muito bom. Agora, outro da figura, e assim, infelizmente que eu não gostei nada, que é o Crimes e Castigos do Carlos Nini. Carlos Nini é um autor argentino. Eu tenho até que tomar cuidado com o que eu vou mostrar aqui, porque praticamente toda a página tem nudez, aqui não tem. O desenho do Carlos Nini é lindo, é maravilhoso, e assim, como artbook é sensacional, assim, eu teria um livro de ilustração do Carlos Nini facilmente. Ele tem um desenho com uma pegada mais surrealista, parece um Salvador Dalí dos quadrinhos, digamos assim, mas enquanto história, na minha opinião, não tem qualidade, assim. Eu comprei esse quadrinho, né, pela capa, esperando que fosse um faroeste ou alguma coisa assim, mas vai ter várias histórias curtinhas, de 2 até 6 páginas, se não me engano, de vários crimes que o personagem principal vai ter que resolver, porque ele é um detetive particular. Mas é sempre uma coisa muito chapada, muito lisérgica, assim, e não me agradou, assim. Realmente, como leitura, eu não consegui gostar disso, mas enquanto arte, é maravilhoso. Agora, o último da editora Figura é Informe sobre Cegos, escrito e desenhado pelo Alberto Breccia, adaptando um livro do escritor Ernesto Sábato. E esse aqui, o Informe sobre Cegos, é o último quadrinho que o Alberto Breccia lançou em vida, né? Esse quadrinho é de 93, se não me engano. Tem o desenho sempre maravilhoso e completamente diferente de qualquer coisa do Alberto Breccia. Eu gosto realmente bastante do desenho dele. E enquanto história, é uma história difícil, assim, é uma história que não vai te dar tudo de mão beijada, não vai te explicar tudo. Você vai ter que tirar a sua conclusão do que tá acontecendo aqui. E, sinceramente, eu não sei se eu entendi. Eu acho que é aquele tipo de quadrinho para ler e reler várias vezes, em várias eras determinadas da sua vida, que acho que você vai ter sempre um entendimento diferente, né? Porque, basicamente, o personagem principal aqui, ele é fissurado por pessoas cegas e ele decide seguir uma dessas pessoas. Ele se depara com uma seita de pessoas cegas e a partir daí começa a acontecer várias coisas esquisitas, que aí sim você vai ter que tirar a sua interpretação, né? Eu fiquei muito curioso para ler o livro, né? Informe sobre Cegos, na verdade, é um capítulo dentro desse livro que o Alberto Breccia adaptou. Gibi muito bacana, muito desafiador, assim, eu diria. Acho que não é um gibi para qualquer um. Agora, indo para a editora Trem Fantasma, eu li 2 quadrinhos da Trem Fantasma, que são 2 Lucky Luke, né? O primeiro deles aqui é O Homem que Matou o Lucky Luke, do Mathieu Bonhomme,
Inclusive, os dois são desse mesmo autor. Esse aqui foi o que saiu primeiro, né? Os dois saíram em 2022 aqui no Brasil, mas esse foi o primeiro. Desenho lindo do Mathieu Bonhomme, bem diferente do desenho clássico, né? Do Maurice. E também é bem diferente na história, né? Na pegada. Enquanto do Maurice tem muito humor, aqui é uma história um pouco mais séria. Assim, tem as suas partes de humor, mas geralmente é uma coisa bem mais séria. Mas é um gibi bem bacana, que vai contar um caso que o Lucky Luke vai ter que resolver ali de um roubo de uma carga de ouro. E vai ter essa questão aí do homem que matou o Lucky Luke. Gibi bem bacana, mas eu gostei mais desse volume aqui, que é Lucky Luke Procurado. Esse foi o meu favorito, eu gostei bem mais desse. Na verdade, eu gostei mais da ambientação do homem que matou o Lucky Luke, mas como história no geral, eu gostei mais desse aqui. E, como eu disse, também do Mathieu Bonhomme, com o mesmo estilo de desenho. E nessa história aqui, o Lucky Luke vai ter que escoltar esse grupo de mulheres aqui da capa, que tá com problemas na estrada e tem vários bandidos ali na região, índios também. E o Lucky Luke se depara com um cartaz de procurado que tem o rosto dele, né? E ele não sabe o que aconteceu, ele não fez nada pra isso. Então ele vai ter que resolver isso também. Uma história muito bacana, uma das melhores histórias que eu li do Lucky Luke, contando até os clássicos. Não que eu tenha lido muito também, né? Eu li só 3 histórias do Lucky Luke clássico, que tá no volume 4 da Zarabatana, mas gostei bastante desse quadrinho aqui também. Agora, indo para a editora Pipoque Nankin, com 2 mangás da editora, eu li o PTSD Radio volume 2. Né? Essa série de terror vai acabar no volume 3. Eu tenho o subtítulo de Frequências do Terror. Já tem um vídeo aqui no canal sobre ele também, e só melhora a série. Ainda continua naquela pegada de que você não consegue entender direito o que está acontecendo, porque você vai vendo vários fragmentos embaralhados da história, né? Como se você estivesse resolvendo um cubo mágico e cada vez mais você está entendendo um pedacinho aqui e ali do que está acontecendo. Mas são vários contos curtos de terror que tá formando uma história maior, mas que é muito, mas muito bom. Um dos gibis de terror mais bizarros assim que eu já li. Né? Japonês é sempre um mestre em fazer coisas bizarras com o terror. Eu fico de cara, tanto em quadrinhos como em cinema. Eles são geniais em algumas coisas que eles fazem. Mas eu tô gostando bastante do PTSD Radio. Tô ansioso para ler o 3º volume, que vai ser a conclusão da série, para entender mais do que tá acontecendo aqui também. E quando eu ler o 3º volume, eu vou voltar e fazer mais um vídeo com a conclusão da série toda. Mas o que eu recomendo para você que ainda não leu, mas tem interesse, é pegar os 3 volumes e ler os 3 de uma vez só. Que eu acho que aí você vai conseguir pegar mais coisas da história, entender mais a ordem dos acontecimentos também. Mas PTSD Radio é um quadrinho que eu tô gostando bastante. Agora, um outro mangá do Pipoque Nankin que acabou, né? O último volume aqui, o que eu li, é Battle Royale volume 5. Né? Esse tijolão aí de 600 páginas. Pipoque Nankin lançou um mangá de 15 volumes em 5 aqui no Brasil, então cada um tem 3 volumes. E aqui tem o final da série. Vai sair um vídeo sobre esse quadrinho, já tá até gravado e editado, eu vou soltar em breve. Mas o final da série me desapontou um pouco. Principalmente o final, eu achei uma coisa bem clichê, assim. Aqui eu não vou entrar tanto no mérito do que realmente acontece, quem ganha o jogo, quem sobrevive, quem morre, nem nada assim. Mas no vídeo que eu fiz sobre esse quadrinho tem bastante spoiler para quem quiser conversar mais sobre o quadrinho. Mas, num geral, é uma série muito, mas muito bacana. Um mangá que eu sempre quis muito ler e finalmente foi trazido de volta aqui para o Brasil pela editora Pipoque Nankin. Mas realmente não consigo falar muito sobre esse volume aqui, senão teria bastante spoiler, né? Por ser o final da série. Agora, continuando Pipoque Nankin, tem Acender uma Fogueira, do Chabuté, o quadrinho mais recente desse autor que saiu aqui no Brasil. Também já tem um vídeo específico sobre ele aqui no canal. E é um quadrinho que eu gostei bastante. Acho que é o quadrinho mais simples do Chabuté e também o mais curto de todos. Tem menos de 100 páginas. E é o Chabuté adaptando o conto Acender uma Fogueira, do Jack London, né? Que é o mesmo autor de Caninos Brancos, por exemplo, que é bem famoso. Mas é um quadrinho bem bacana. Você vê realmente o quanto que a natureza
pode ser perigosa se você não respeitar ela, né? Como é o caso aqui do personagem desse quadrinho, que ele tá tentando sobreviver na neve. Mas enfim, quadrinho muito bacana, que como eu disse, já tem um vídeo específico, caso você queira ver comentários mais aprofundados sobre esse quadrinho. Mas gibi muito bom, gosto muito de tudo do Chabuté, e com esse não foi diferente. E o último quadrinho da editora Pipoca Nanquim, e o melhor de todos, é Blueberry Volume 2, do Jean-Michel Charlier e do Jean Giraud, que é o Moebius, né? Blueberry é incrível, inacreditável, sensacional, assim. É realmente um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, né? Uma história de faroeste, extremamente bem escrita, extremamente bem desenhada, extremamente realista. E, assim, é realmente incrível. Tem muito diálogo, como vocês estão vendo aqui, né? Mas a leitura não é cansativa em momento nenhum, não é enfadonha nem nada assim. Você não vê o tempo passar enquanto lê e realmente só melhora. Tanto a história como os traços do Moebius também, que foi descobrindo o seu estilo artístico ao longo da história, né? É muito bacana e recentemente saiu aqui no canal um vídeo sobre o volume 1, caso você queira conferir. Mas eu tô para começar o volume 3, vou ler o volume 3 agora em agosto e pretendo ler toda a série esse ano ainda e muito em breve, porque esse ano vai sair Marshall Blueberry também pela editora Pipoca Nanquim. Mas Blueberry é sensacional. Agora a última editora, que é a editora Panini. Eu li 4 volumes só da editora Panini. Fiquei até surpreso com tão pouco que foi lido dessa editora. O primeiro aqui é a Saga do Flash, volume 13, né, que é a Saga do Flash do Mark Waid. E aqui tem desenhos do Oscar Jimenez, Jim Chang, Sérgio Cariello, Paul Ryan e Eduardo Barreto. E é aquele desenho bem anos 90, né? E esse arco aqui que tá nesse volume 13, que tem o arco... tem o final do arco Corrida contra o Tempo e o começo do arco... não tem nome esse outro arco, mas enfim... esse arco que tá aqui, ele é muito bom, mas ele tá me irritando um pouquinho, porque parece que qualquer coisa que acontece, qualquer vilão que o Flash enfrente, vai acontecer alguma coisa que ele vai voltar no tempo e a Iris vai achar que ele morreu e vai acontecer alguma coisa, daí ele vai voltar. Já aconteceu isso umas 3 vezes ao longo da saga do Flash. Isso tá me cansando um pouquinho, mas ainda assim eu tô gostando bastante, né? O Flash é um dos meus personagens preferidos, da DC pelo menos, no meu gosto ele só perde pro Batman, então tô gostando bastante, mas uma opinião impopular minha é que o Flash do Jeff Jones, que saiu aqui no Brasil em 3 ônibus, é melhor que o Mark Waid. Eu sei que essa é uma opinião bem impopular, algumas pessoas podem tacar pedra em mim aí por conta disso, mas é a minha opinião. A leitura do Mark Waid, da saga do Mark Waid, tá ficando um pouquinho cansativa, mas ainda tô gostando bastante e tô ansioso para ler o volume 14 que já saiu. Outra saga aqui que eu li e fiquei em dia agora, que é a Saga do Lanterna Verde, o volume 3, com essa capa maravilhosa do Alex Ross. E esse volume 3 foi o volume que eu mais gostei até agora, porque aqui finalmente começa a série mesmo do Lanterna Verde, né? Porque os outros 2 primeiros volumes tiveram outras minisséries e coisas assim para dar uma contextualizada maior. Aqui nesse volume tem as 2 últimas edições de Green Lantern Corps Recharge e da edição 1 a 4 de Lanterna Verde mesmo, do Jeff Jones. E, nossa, é muito, muito bacana mesmo. Eu gosto muito do Jeff Jones, né, como já deu pra perceber. Mas aqui é o desenho do Green Lantern Corps. E mais pro final tem o desenho da série do Lanterna Verde mesmo, que eu gostei muito. O desenho é lindo. Deixa eu pegar até quem desenha. Ó, tem roteiro do Jeff Jones e do Dave Gibbons. O Dave Gibbons escreve a parte do Green Lantern Corps. E tem desenhos do Patrick Gleason, Ethan Van Sciver e Carlos Pacheco. Mas é sensacional a série mesmo do Lanterna Verde. Eu tô mais empolgado ainda para que saia os próximos volumes logo, para continuar a série mensal. Mas, assim, tá muito bacana. Mas também eu acho que é uma leitura meio difícil para iniciantes, como é o meu caso, né? Eu nunca li praticamente nada do Lanterna Verde.
Então vai tendo várias coisas assim que eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo. Enquanto eu leio, eu tô tendo que fazer várias pesquisas na Wikipedia, coisas assim de acontecimentos que causaram o que tá acontecendo aqui nessa série, que não é sempre explicado, mas ainda assim eu tô gostando bastante, tô ansioso para que saia os próximos volumes. E agora os 2 últimos quadrinhos é de uma mesma série que eu dei andamento e pretendo terminar agora em agosto, que é a Saga do Monstro do Pântano do Alan Moore. Eu li o volume 3 e o volume 4. Essa série acaba no volume 6, nessas edições em capa cartão que saiu há uns anos, né? Agora sai em edições absolutas em 3 volumes. Mas a Saga do Monstro do Pântano tem roteiro do Alan Moore, com desenhos do Steven Bissette, John Totleben, Stan Wuth, Rick Veitch, Alfredo Alcala e Ron Randall. E tem as cores também da Tatiana Wood, que é incrível. Eu gosto muito dessa colorização de quadrinho antigo, que infelizmente foi perdida na coleção em formato absoluto, né? Ele é todo recolorido, digital, com cores mais modernas, que eu achei muito feio. Eu fiquei muito feliz que eu comprei esses aqui na época com as cores originais, e é muito, mas muito bom. É um baita quadrinho de terror. Esse volume 4 aqui eu achei o mais fraco por enquanto, porque ele tem vários encontros com outros personagens. Tem encontro até com o Batman, com o Senhor Destino, com o Desafiador, e eu não gostei tanto disso. Tem o John Constantine também, né, que foi aonde o personagem foi criado. O Constantine foi criado pelo Alan Moore, mas não gostei tanto assim desse volume 4. Claro que ainda é extremamente acima da média, muito bom, mas eu preferia quando as histórias eram mais de terror, de casos que estavam acontecendo no pântano e tudo mais. Aqui, por exemplo, tem o Espectro, né? Mas eu tô gostando demais e pretendo encerrar a leitura dos últimos 2 volumes agora em agosto. Mas esse era uma das grandes lacunas na minha vida de leitor, né? A Saga do Monstro do Pântano do Alan Moore. Tô realmente gostando muito. Mas essas foram as minhas leituras do mês de julho. Bastante coisa, o vídeo ficou bem longo. No bruto aqui tá com 1h11 de gravação já. Mas deixa aí nos comentários o que você leu de bom esse mês, o que você leu de melhor, o que você leu de pior, o que da minha pilha aqui você já leu e também acha bom, ou alguma coisa que eu achei boa e você acha ruim. Deixa aí seus comentários. E caso você tenha ficado interessado em algum desses quadrinhos, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para eles na Amazon, do que tiver pelo menos, né? Alguns não tem, mas o que tiver vai ter um link da Amazon, e entrando por meio desse link, comprando eles ou qualquer outra coisa, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas faz toda a diferença aqui pro canal. E caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso seja do seu interesse, como eu falei lá no começo, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$5 por mês você tem acesso a todos os benefícios, e você pode conferir os benefícios clicando aí no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.